Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração neste dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia para poder estarmos aqui juntos, né, compartilhando a palavra de Deus, falando das Escrituras. É um prazer para mim fazer parte do plano de Deus na terra, com aquilo que é o pouco que Ele me entregou, mas que para mim é um privilégio grandioso. Antes de nós começarmos, eu queria ler, nós fomos expostos, né, totalmente expostos à palavra de Deus, de uma maneira assim, um panorama bíblico maravilhoso que nós tivemos na aula de Bibliologia, né, do Instituto Bereia, que aconteceu ali na sede do Ministério Fogo e Luz, e foi assim maravilhoso. Ser exposto à palavra é sempre maravilhoso, é sempre que a gente é exposto à palavra de Deus, não importa quantas vezes você já leu. Toda vez que você é exposto à palavra de Deus, a palavra gera fé no seu coração. E a fé, gente, que é o nosso capacete contra toda arma do maligno, contra as setas, né? Contra o engano, contra a mentira que tenta vir para nos distrair, que quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nós precisamos entender que a nossa mente nos governa. Você é aquilo que você pensa que você é. Boa tarde, Jennifer, minha querida. Paz do Senhor Jesus, amada. Que bom te ver por aqui. Deus te abençoe, viu? Então, gente, a Bíblia diz assim em Provérbios: você é aquilo que a sua mente diz que você é. Você é aquilo que você pensa. Então, nós precisamos blindar a nossa mente como um capacete da salvação, para que quando o diabo colocar qualquer seta na nossa mente, quando ele falar assim, olha, você não vale nada, você não é ninguém, você foi uma barrigada, perdida. Muitas pessoas já ouviram isso até das próprias mães, dos próprios pais. Ah, eu me arrependo de ter tido você. Ah, você não presta. Eu já contei como eu mesma, né? O Senhor me curou dessa dúvida, porque minha mãe sempre contou a história de como eu não fui planejada, mas ela sempre me amou, graças a Deus por isso. Mas assim, mesmo minha mãe tendo me aceitado desde o momento que ela descobriu que estava grávida e me amado, a ideia na minha cabeça de que eu não tinha sido planejada, de que eu fui um escape, me afetava na minha identidade, na minha percepção de quem eu era diante de Deus. Então tudo isso meio que mexeu comigo até um tempo. Mexeu assim, não de uma maneira real, perceptível, mas o meu subconsciente estava lá entendido que eu não tinha sido planejada, que eu tinha sido um escape, que eu poderia ser um estorvo na vida das pessoas e que eu tinha que lutar para ter a aprovação de todo mundo. Quem me ensinou isso foi meu psicólogo, o Espírito Santo, que no decorrer do tempo, usando a palavra de Deus, me ensinou o meu valor, tem me ensinado dia após dia. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque o diabo vai lançar setas na nossa mente. E se essa seta entrar e nós não tivermos uma percepção de quem nós somos verdadeira, nós vamos acabar nos entregando às mentiras dele. E se a gente se entrega às mentiras dele, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Não brinca em serviço, né? Então nós precisamos estar cheios da palavra. Porque é a palavra de Deus que vai gerar fé. E o escudo da fé vai nos proteger dessa arma maligna, né? Também a fé é que gera salvação, então nós temos o capacete da salvação que protege a nossa mente. Nesse livro, nessa exposição à bibliologia, que foi benéfica demais para mim, nós tivemos contato com a palavra de 2 Timóteo, Paulo falou, né, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Toda escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus inspirou e os autores inspiraram. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, e nos ensina a fazer o que é certo. Então, gente, a Bíblia nos mostra onde a gente está errado, e ela nos corrige e ela nos ensina a fazer o que é certo. Mas eu queria focar nessa parte final do versículo 17, que diz assim: Deus usa as Escrituras para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, né, como eu gosto de estar sempre focado no objetivo da live, para não ter expectativas humanas, eu estava ali meditando, Senhor, eu quero que esse seja o meu objetivo, compartilhar da palavra de Deus, que eu possa ser um dos tantos e milhares de instrumentos que Deus tem levantado na terra nesses dias, para que através da palavra nós possamos capacitar e instruir as pessoas para toda boa obra, preparar e capacitar um exército. Gente, Deus está levantando um exército nesse tempo.
E nós só vamos ser capacitados não por mentorias, não por nomes, não por mim, nem por outras pessoas. Mas claro que essas pessoas e mentorias podem ser sim um acesso, podem ser uma ferramenta, mas nós precisamos, cada um de nós, estar centrado na palavra, estudar, sendo capacitados e preparados por ele. Amém? Dita todas essas coisas, queria agradecer quem já entrou aqui. A Raquel, sempre conosco. A Raquel é uma bênção nas nossas vidas. Seja bem-vinda. Ivonete, minha querida, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda também. E a Dona Piedade, que já entrou. Dona Piedade também, que é uma bênção. Que essa palavra de hoje seja edificante para nós, amém? Estamos lendo 1 Samuel. Hoje a leitura, a de ontem foi 7, 8, 9. A de hoje, 10, 11, 12. Gente, a história de Saul mexe muito comigo. Eu vou falar de princípios, lembrando que nessa live eu não falo da teologia, de exegese, da profundidade do estudo, mas eu falo de princípios práticos. Como aplicar isso aqui que nós lemos ontem e hoje para nossa vida. Esse é meu objetivo, amém? Então vamos entender. A arca do Senhor tinha sido levada ali, Deus a conduziu, né, fora da terra ali dos filisteus e levou para Bet-Semes. Quando chegou em Bet-Semes, ela ficou parada do lado de uma grande pedra, né, simboliza Jesus. E aí os homens de Bet-Semes ofenderam a presença de Deus olhando dentro da arca, não podia. E aí 70 pessoas morreram. E aí o que aconteceu? Eles falaram, pelo amor de Deus, alguém tira essa arca daqui, senão nós vamos tudo morrer. Com perdão da maneira de falar, né, bem mineirês. Mas eles chamam então os homens de Kiriat Jearim para poder buscar a arca do Senhor. E aí eles pegam a arca, deixam a arca na casa de Abinadab e consagram Eleazar, um dos filhos de Abinadab, para tomar conta da arca. Ali ela fica 20 anos. Enquanto a arca está ali, eles começam a clamar ao Senhor, a fazer lamentações para o Senhor. Lembrando que nesse momento o povo estava sendo escravizado pelos filisteus. Os filisteus estavam dominando ali sobre Israel, desde aquela perda, daquela batalha terrível, né? Onde Eli morreu e os filhos dele também morreram. Então os filisteus estavam sobressaindo ali sobre Israel. E aí, o que acontece? Acontece um avivamento. O povo de Israel ali, o Samuel é levantado para falar, vocês querem mesmo servir o Senhor? Se você quiser mesmo servir o Senhor, vocês vão se livrar dos seus deuses estrangeiros. Se vocês querem mesmo voltar para Ele de todo o coração, é verdade? É isso mesmo que vocês querem? Então eu vou falar, o que vocês têm que fazer? Deixa os deuses estrangeiros. Abra mão das imagens de Astarote, que era uma maneira idólatra que eles tinham ali, né? De servir outros deuses. É tudo aquilo que a gente se apoia que não é Deus, sabe? Eu creio em Yahvé, o Deus verdadeiro, mas eu vou ter essa imagem aqui da fertilidade porque vai que ela me ajuda a ter um filho. Eu vou ter essa imagem aqui só porque vai que um ladrão vem, eu preciso de uma proteção. É como esse amuleto externo. A idolatria, ela vem muito para isso. Tem pessoas que idolatram o dinheiro, por quê? Porque se eu tiver o dinheiro, qualquer coisa que eu precisar, ele tá ali, eu não preciso nem orar, né? Deus, não precisa nem pedir a Deus. Qualquer coisa é só ir no banco e sacar o dinheiro. Nosso coração, ele pende para idolatria. Então nós temos que estar sempre sendo... O que aconteceu na época de Josias, amor? Não foi um avivamento, foi o quê? Uma reforma, uma renovação da aliança. Por isso que a gente tem que estar em contato com a palavra. Sempre. Sempre. Vai ler, pode ser que você não entenda, não tem problema. Esteja em contato com ela, porque ela vai nos tirar desse pêndulo quando a gente acaba indo para esses amores, outros amantes que não o Senhor. Tudo aquilo que nos rouba o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Samuel foi levantado para essa reforma e ele falou assim, vocês querem voltar para Deus de todo o seu coração? Então o que vocês têm que fazer é isso, deixa os deuses estrangeiros, voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele, e então Ele os livrará das mãos dos filisteus. E assim eles se reuniram em Mispá e eles falaram, nós queremos voltar para Deus. Nós já entendemos que sem Deus nós vamos morrer. Sem Deus nós vamos ser derrotados pelos filisteus. Sem Deus nós não temos nada. Nós queremos, Samuel. Eles então encontram ali em Mispá. E quando eles chegam em Mispá, que os filisteus veem que eles estão todos reunidos ali, o que os filisteus falam? Vamos atacar, vamos aproveitar essa oportunidade que os israelitas estão ali juntos. Não vamos dar, né? Não vamos dar espaço para eles, não. Vamos levantar e vamos atacar. E quando os israelitas ficam sabendo que eles se levantaram, que eles estavam aproximando os filisteus, eles clamam a Samuel, Samuel, pelo amor de Deus, ora para nós, Samuel. Intercede por nós, Samuel, clama a Deus por nós. Samuel começa a fazer ali um sacrifício.
Olha o que aconteceu, gente. Enquanto Samuel oferecia o holocausto em favor de Israel, suplicando a Deus, a Bíblia diz que os filisteus chegaram para atacar. E aí a Bíblia diz assim, ó, nessa minha tradução: o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão. Gente, eu não sei o que aconteceu, se foi uma tempestade terrível, de raio, de trovão. Eu vou te falar a verdade, eu amo força da natureza, eu amo ver essas coisas, eu amo vídeo de filme de furacão, eu acho que Deus revela muito a mim na natureza. Mas você já imaginou? Porque sabe aqueles dias que o raio tá caindo tão perto que parece que tá cortando o céu, aquele barulho? Imagina no meio do exército filisteu, Deus trovejando do alto céu, com voz forte de trovão. Eu imagino que tava caindo raios ali. E os raios caindo bem perto, e aquele barulho ensurdecedor que deixou os filisteus em pânico. E ali eles foram derrotados. Os israelitas precisaram lutar, gente? Não, eles só se voltaram para o Senhor. Nós precisamos tirar uma coisa do nosso coração, que é essa ideia de que vai depender de nós, da nossa força, dos nossos sacrifícios, da maneira, do tanto que a gente vai na igreja, do tanto que a gente lê a Bíblia, do tanto que a gente faz jejum. Embora todas essas outras coisas são necessárias, a salvação que vem da parte de Deus vem pela fé. E de quando nós voltamos o nosso coração para Deus, então Ele começa a lutar as nossas batalhas. Aí nós vamos com prazer e alegria jejuar, ler a Bíblia e ir à igreja. Mas não é isso, não é na nossa força a vitória. Deus lutou aquela grande batalha para o povo dele, né? E olha o que aconteceu. Samuel então pegou uma pedra grande. Quem que é a pedra grande, gente? Quem que é a rocha da nossa salvação? Jesus, revelado ali naquela situação. Samuel pega a pedra enorme, coloca entre a cidade de Mispá e Gesana, e ele dá a pedra o nome de Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu amo que a Bíblia fala que durante a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Deus honra o homem de Deus, porque o coração dele, não apenas o dele, ele estava levando o povo de Israel a uma reforma espiritual. Raquel disse: amém, amada. Perdi aqui, peraí. Deus abençoe sua vida, sua família infinitamente mais. Amém. Raniara tá aqui conosco também. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. A Mark, minha amiga, tá aqui, gente. Mark tava vendo aquele vídeo lá do Voz Profética. Gente de Deus. A voz profética feminina nesses últimos anos. Meu Deus. Paz do Senhor, Raniara. Merielle tá aqui, minha prima amada. Ai, meu Deus, que bênção. Que bom te ver aqui, prima. Eu te amo muito. E o Senhor também, viu? Não se esquece disso. E aí, gente, ali naquela situação, Samuel constrói um altar para o Senhor. Quando Samuel ficou idoso, uma coisa terrível aconteceu, que é que os filhos dele se desviaram. A Bíblia diz que os filhos dele eram corruptos, eram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. Por quê? Porque Samuel foi ali um juiz e ele colocou os filhos dele para serem juízes também, mas eles não eram como Samuel. Eu vou falar um negócio aqui, vocês não contam pra ninguém, não. Pessoal, meu. Brincadeira, quando eu falo pra não contar pra ninguém é porque assim, a gente tá ao vivo, né? Então é só uma brincadeira. Mas eu nunca entendi, sabe? Por que os filhos de Samuel se perderam? Porque ele era de fato um homem de Deus. Ele seguiu, sabe? Gente, é difícil ainda pra mim entender, porque eu ainda tenho uma visão assim, que se a gente fizer tudo certo, tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. Eu ainda tenho essa visão, que se a gente fizer a nossa parte, tudo vai acontecer do nosso jeito. E eu tenho aprendido, Deus tem me mostrado, né? Tô até lendo esse livro Chega de Regras, que tá quebrando, assim, muita coisa no meu coração. Que fala que se você fizer o que é certo, de fato, você tem mais chance de acontecer aquilo. Se você criar os seus filhos, bem, obviamente que a Bíblia diz que eles vão continuar no caminho. Mas a gente tem que tirar essa ideia de usar Deus. Eu vou fazer as coisas assim e eu espero que o Senhor me dê a vida que eu preciso. Porque coisas ruins acontecem com pessoas fiéis. Coisas ruins, o câncer também vem para uma família de pessoas fiéis, de pessoas santas. A gente passa por momentos difíceis apesar daquilo que a gente faz. E a gente precisa tirar o nosso coração desse reino e colocar o nosso coração no reino de Deus e entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. E crer que Deus, apesar de tudo isso, é bom. E que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas ontem, até lá na igreja, nós recebemos a missionária Viviane falando sobre isso. E quando ela falou sobre Samuel, isso meio que me abriu muito a mente também. Por quê? Porque ela colocou Samuel como um homem que estava sobrecarregado.
Ela pegou várias coisas, vou até pegar o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ela pegou várias coisas e colocou na mão como se fosse Samuel. Ó, a partir de agora você é juiz, você é profeta, e a partir de agora você também é... Isso aqui não sai daqui, deixa eu pegar esse teclado aqui. Você também vai ser sacerdote. Então Eli morreu, Samuel é o sacerdote, ele é o profeta e ele é o juiz. Então Samuel está sobrecarregado. Tanto que a Bíblia diz que ele percorria Israel todo o ano, até voltar para Ramá, que era a terra dele. De alguma forma, gente, ele falhou ali na criação dos seus filhos. De alguma forma, talvez por ele estar sobrecarregado, é difícil falar de Samuel porque ele foi um homem de Deus, sabe? Ele foi um homem de Deus, ele foi um grande profeta, juiz e sacerdote. Mas de alguma forma ele acabou perdendo o coração, não conseguindo, né, criar os filhos dele na justiça. Ele conseguiu levar todo o Israel para uma reforma há um tempo, mas ele não conseguiu que os filhos dele seguissem o exemplo dele, que o filho dele seguisse o seu exemplo. Então, isso é muito difícil. Nós queremos fazer o que é certo, nós muitas vezes estamos no lugar ministerialmente, mas muitas vezes nós estamos deixando a nossa casa. Nós estamos deixando aqueles que são os mais importantes. Aqueles que são os mais importantes que Deus nos levou para discipular, gente, são os nossos filhos. É a nossa casa. Talvez não tenha ninguém vendo, não tenha ninguém aplaudindo, não tem holofote, não tem prêmio, não tem honra aqui dentro. Mas o Senhor, Ele vê o que é feito no secreto e Ele que recompensa publicamente. Deus está levantando ministros que amam servir ao Senhor, mas que não deixam a sua própria casa. Ministros que não... A palavra fugiu. Negligenciam sua própria casa. E eu falo isso com muito temor. Muito temor. E eu peço ao Senhor, e eu oro aqui por cada uma de nós, mulheres que estão aqui online, mulheres que vão ver depois, homens também que assistem, que nós sejamos homens e mulheres que não negligenciam a sua casa e o seu lar. Porque às vezes fazendo o que é bom, a gente deixa aquilo que é melhor. Fazendo o que é certo, a gente acaba deixando algo que é muito importante. Talvez mais importante que a nossa família. O fato de que os filhos de Samuel eram errados, aceitavam suborno, eram gananciosos, eram corruptos, fez com que o povo de Israel buscasse um rei. Deus já tinha alertado lá em Deuteronômio que isso ia acontecer. Quando ele falou, vocês lembram quando a gente falou isso até na live? Quando ele falou assim, ó, quando vocês pedirem um rei, é isso que eu quero que vocês entendam. Deus já tinha dado as instruções lá atrás pela sua misericórdia e graça. Mas Samuel ficou muito chateado, gente, porque ele era o juiz, ele era a voz de Deus ali. Deus governava e Samuel falava aquilo que Deus queria que fosse falado. Mas aí Samuel se sentiu meio que rejeitado. Poxa, vocês querem um rei, vocês querem levantar um governante, será que Deus aqui, e eu sendo porta-voz dele, não está suficiente? Deus vai falar com Samuel, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando é a mim. Então, faça o que eles pedem, porque não é você que eles estão rejeitando. Ivonete disse, quando passamos, com certeza, e quando passamos vendo que não é de nós, e sim é sobre Deus. Gente, é verdade. Não é na nossa força, né? É tudo sobre o Senhor. Então Samuel fica chateado, mas Deus fica muito mais chateado, gente. Deus, ele queria um reino teocrático, ele governa, todos são sacerdotes para alcançar toda a terra. Não foi assim que aconteceu, infelizmente. Mas, amor, não esquece de olhar o bolo para nós, por favor. Né? Tem que cuidar da nossa casa, né, gente? Então, gente, Deus fica muito chateado porque não era aquilo que ele esperava. Ele fala, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei esse povo do Egito e eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Faça o que eles pedem, mas advirtam a respeito de como o rei os governará. E aí Samuel vai falar, ó, vou contar para vocês como que esse rei vai governar vocês. As filhas de vocês vão ser obrigadas a cozinhar, seus filhos vão ter que ir para a batalha, ele vai pegar seus escravos e escravas, ele vai tomar tudo que vocês têm. Vocês vão acabar se tornando ali sujeitos à autoridade dele. O dinheiro que vocês têm, as coisas que você tem, seus filhos, suas filhas, tudo vai ter que servir a esse rei. E o povo fala assim, ó, beleza, é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer ser parecido com as outras nações. Isso é um perigo, gente. Porque desde que eu era nova, minha mãe falava, você não é todo mundo. E hoje eu entendo que era Deus falando através dela. Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um povo peculiar. Propriedade particular de Deus. E nós, gente, como crentes, nós não vivemos como o mundo vive.
Isso aí já é um começo, assim, que a gente precisa entender. Mas todo mundo tá fazendo, mas eu e você não. Por quê? Porque não agrada o Senhor. Ah, mas todo mundo vê isso, mas eu e você não. O povo queria ser como as outras nações. A gente quer um rei que vai nos conduzir na batalha. Não aprenderam nada com Deus, com aquela forte voz do céu, com trovões ali, com raios destruindo os exércitos. Nós já vimos Deus fazer isso tantas vezes, mas eles queriam um homem. Não quero um Deus, eu quero um homem, eu quero um líder forte, corajoso, que vai nos guiar, que vai nos conduzir, que vai nos liderar. E então Samuel fala assim: podem todos então voltar para casa. Eu queria traçar aqui, nesses próximos capítulos, uma construção daquilo que Deus vai fazendo, pra gente entender, gente, que quando Deus faz uma coisa, não é de uma vez. Deus fala assim: ó, eu vou te libertar. E às vezes a gente fala: mas cadê que eu não consegui ser liberta ainda totalmente? Aquilo que Deus fala que vai fazer na nossa vida, pode acontecer, como Jesus fez milagres que aconteceram assim, simultaneamente. Ele falou, aconteceu. Mas Jesus também fez outros milagres que foram acontecendo gradativamente. Jesus, por exemplo, curou um cego. Quando ele chegou lá, o cego ainda estava com a visão meio embaçada, resumidamente falando. Jesus vai lá e novamente, um novo processo para que ele enxergasse totalmente. Quando Jesus mandou os leprosos irem, os 10 leprosos vão, enquanto eles estavam caminhando, eles foram curados. Então, quando Deus nos diz uma coisa, não quer dizer que vai acontecer tudo no dia. E nós vamos ver isso com a vida de Saul. Amém? A primeira coisa, o povo pediu um rei. E Samuel falou: beleza, é isso que vocês querem? Vai ser assim, assim, assado. Não vai ser fácil. É isso mesmo? É isso mesmo. Samuel manda todo mundo voltar para casa. Vocês entendem? Não foi no mesmo dia que ele escolheu um rei. Porque Deus vai fazendo as coisas do tempo dele. Cada um vai voltar para casa e nós vamos esperar a direção de Deus. Então, aconteceu que tinha um homem chamado Saul, que era filho de Quis, na tribo de Benjamim. E aí, esse homem Saul, ele era assim, tudo que um estereótipo de um rei. A Bíblia diz que ele era alto, mais alto do ombro para cima do que todos os israelitas. Ele se destacava. Imagina que tá todos os israelitas aqui numa média, e ele se destacava do ombro para cima. Ele era extremamente bonito, porque fala que ele era o jovem mais atraente de todo Israel. Gente, Saul vou falar na minha linguagem, Lorena, da versão de hoje, atualizada. Saul era o cara mais gato de todo o reino. Ele era alto, forte e bonito. Era o rei segundo o coração do homem. Por quê? Porque o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Num estereótipo assim de rei, ele era o esperado, alto, forte e bonito. Só que nós vamos ver lá na frente que ele acabou se corrompendo, né? E foi um peso para Israel. Mas vamos lá, Deus, ele sempre dá chances, né? Vamos escolher Saul. Saul, ele era segundo o coração do homem. O homem quer um rei, então eu vou te dar um rei segundo o seu coração, povo de Israel. Vocês querem um rei, um governante forte para conduzir vocês na batalha, para governar? Esse é o rei que eu tenho para oferecer. Deus vai então permitir que Saul seja levantado rei. Saul, gente, ele era um homem que estava ali, né, foi atrás das jumentas do pai dele, ele cuidava de rebanho. Depois a gente vai ver que ele fala assim, que ele estava voltando ali com os bois, né, com o gado. Mas ele estava ali, as jumentas do pai dele tinham se perdido, ele pega o servo e vai à procura dessas jumentas. E enquanto eles estavam procurando as jumentas e não acha, o servo de Saul fala com ele: olha, tem um servo de Deus que mora aqui, um profeta, Samuel, tudo o que ele fala acontece. Um grande homem de Deus. Saul fala: não dá pra gente ir porque a gente não tem nada pra oferecer pra ele. O servo fala: não, eu tenho alguma coisa aqui, vamos lá. Vou resumir porque hoje são 6 capítulos, né? Talvez eu fale de 5 e deixe um pra amanhã. Mas vamos lá, vou resumir. Então, quando eles vão encontrar Samuel, a Bíblia diz que Deus tinha falado no dia anterior pra Samuel: amanhã. Tá vendo que o profeta está sempre à frente, gente. O profeta, antes de acontecer qualquer coisa, Deus já falou com ele. O profeta, ele já sabia já. Deus falou com ele: amanhã você vai encontrar um homem assim, assim, assim. Ele vai estar procurando as jumentas do seu pai. Você vai sentar com eles assim, na hora do sacrifício, e você vai ungir ele rei de Israel.
Não se sabe quanto tempo demorou desde que o povo pediu um rei até o momento de levantar Saul. Uma coisa nós sabemos, não foi no mesmo dia, porque o processo de Deus e da vontade dele é gradativo. Nós não levantamos pessoas da nossa própria mente, as coisas não acontecem do nosso jeito. Nós precisamos esperar o tempo de Deus na nossa vida, amém? Precisamos esperar o tempo de Deus. Então, gente, quando fala para Saul, ele tinha um problema, gente. Ele tinha um problema de que era uma insegurança muito forte. Quando Samuel fala para Saul, você vai se tornar o rei de Israel, ele fala assim, mas eu sou apenas da tribo de Benjamim, que é a menor das tribos de Israel. Minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Tipo assim, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Ele tinha um problema, tanto que eu vejo isso muito, porque eu amo muito a história de Saul, mexe muito comigo. Quando lá na frente ele tem medo de como as pessoas vão ver ele tem medo de perder o reinado, ele tem medo de como ele vai ser visto e interpretado, o que as pessoas vão dizer de mim. Ele tinha uma insegurança muito forte, por mais que ele era o mais bonito, o mais atraente de Israel, o mais alto. Ele tinha uma insegurança, ele não sabia quem ele era, muito diferente de Davi, gente. Davi, eu já tô chegando em Davi, não dou conta. Davi era pequenininho, ele era adolescente, mas ele já adorava ao Senhor nas colinas enquanto ele cuidava dos rebanhos do pai. Quando ele vê o gigante, ele não fica assim, ai, mas eu sou tão pequeno, eu não sei. Não, você vem contra mim com espada, lança e escudo, eu vou contra você no nome do Senhor. A posição que Deus espera de nós não importa se eu sou da menor tribo, da família mais insignificante, se Deus me ungiu, eu serei tudo aquilo que Ele quer que eu seja. Não importa o que os outros digam, você é incapaz, você não dá conta, você vai passar vergonha. Não importa o que os outros dizem a meu respeito, importa o que Deus diz a meu respeito. Nós precisamos sair desse lugar de insegurança. Por isso que a identidade, eu comecei falando de identidade aqui, né, pelo Espírito Santo, que eu não tinha pensado em falar nisso. Por isso que a nossa identidade firmada é extremamente importante para nós. Porque se nós não sabemos quem nós somos, qualquer coisa que qualquer pessoa fala conosco nos faz desviar do propósito de Deus. Nossa, mas você é assim, mas... Ai, será que você não devia ser assim? E aí você fala, nossa, será que eu devia ser assim mesmo? Tá todo mundo falando pra você assim? Ah, então você. Não, eu sou quem Deus diz que eu sou. O que Deus me chamou para ser? Hoje, Deus me chamou para ser uma do lar. Deus trabalhou isso muito comigo, já contei aqui já. O que eu sou hoje, minha profissão do lar. Meu ministério, ministra de uma nova aliança. Mas a minha profissão, para quem, quando eu vou fazer preencher qualquer coisa lá, pro SUS, alguma coisa assim, profissão eu falo do lar. E isso não me diminui. Por quê? Porque eu sei que é onde Deus quer que eu esteja agora. Vocês entendem? A nossa identidade tem que estar firmada em quem Deus nos chamou para ser, pro lugar que a gente está agora. Nossa, Lorena, mas você é formada. Você não tem vergonha, não, de ter que depender do seu marido? Você não tem vergonha nenhuma? Deus me chamou para estar nesse lugar. Eu amo ser mãe e dona de casa. Tô amando, né? No início eu não tinha muita percepção do prazer que é isso, mas hoje eu entendo que é a alegria do meu coração. Servir a Jesus de maneira integral, tendo mais tempo para poder fazer essa live aqui. Senão eu estaria numa sala de aula agora, dando aula, que é ótimo também, mas Deus me chamou para estar aqui. E eu não estaria vivendo a alegria dessa sensação de prazer, de cumprimento, de propósito. Porque nós só somos felizes quando estivermos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Se Deus te chamou para trabalhar fora e você está dentro de casa, sentado, esperando as coisas de Deus acontecer na sua vida, não vão acontecer. Por quê? Porque Deus te chamou para trabalhar fora. Mas se você trabalha fora e Deus te chamou para ser uma dona de casa, mãe de filhos, intencional e integral, você pode ganhar o dinheiro que for lá fora. Não vai ter a felicidade de cumprimento de propósito. Shalom, paz plena e completa no Senhor. Não sei porque eu tô falando tudo isso, mas Deus sabe todas as coisas e nós precisamos de identidade. Aí uma coisa acontece, gente. Eles vão lá, eles vão comer, Samuel vai honrar Saul ali, dando um pedaço de carne melhor para ele. Mas chega um momento, quando eles chegam à saída da cidade, Samuel manda o servo ir na frente de Saul. E quando o servo vai na frente de Saul, que Samuel vai derramar o óleo sobre a cabeça dele. Por que eu tô falando tudo isso? O momento de unção da vida de Saul, ninguém viu. Só Samuel e Saul presenciaram aquela situação. Nem o servo de Saul viu. Por quê? Porque a unção acontece no secreto. Mas a coroação
ela vem em público. Por que que a nossa vida em Deus ela é baseada em fé? Porque quando Deus nos unge, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus coloca essa unção sobre nós, ninguém tá vendo para falar assim: não, eu vi mesmo, profeta, eu sou o servo de Saul, eu sou testemunha, eu vi o profeta Samuel derramar óleo na cabeça dele. Ele mandou o servo: vai pra frente que eu vou conversar um negócio aqui com Saul. Vai lá, pode ir. E enquanto Samuel estava sozinho com Saul, ele derrama o azeite sobre a cabeça de Saul, ungindo o rei no nome do Senhor. E aí ele fala uma mensagem importante ali que vai confirmar todas as coisas. Saul tinha convicção de que era Deus que estava fazendo aquilo, porque tudo que Samuel falou se cumpriu. Mas ninguém mais viu. Então, gente, o que eu queria dizer é: a unção acontece no secreto. Ninguém vai ver. Aquilo que Deus te entregou, você vai começar pela fé. Ninguém vai ver, ninguém vai confirmar, ninguém vai testificar, mas você tem que saber do fundo do seu coração aquilo que Deus te levantou para ser. E isso aí o Espírito Santo vai testificar na vida de cada um. Mas foi muito específico. Deus falou: quando você sair daqui, você vai encontrar tantas pessoas que vão estar carregando tantas coisas, você vai ver um grupo de profetas, vai profetizar com eles, etc. Quando Saul saiu, tudo o que o profeta falou aconteceu, comprovando: Deus ungiu aquele homem, veio de Deus. Deus é um Deus que comprova muito aquilo que ele fala, ele testifica aquilo que ele fala. Deixa eu entrar aqui que Deus falou algo no meu coração agora. Quando uma pessoa se levanta e fala assim: eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida, cuidado. Por quê? Nem toda pessoa fala da parte de Deus. Tem pessoas que vão falar e não vão ser da parte de Deus. Se vir do homem, se é ela que tá ficando doida, se ela veio da carne ali, uma vontade de querer profetizar na sua vida alguma coisa, de querer conquistar alguma coisa da sua parte, se veio do diabo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: aquilo que Deus fala, ele testifica, ele confirma, ele comprova. Então, quando um profeta de Deus vem falar qualquer coisa, por isso que a gente precisa ter intimidade com Deus. Por quê? Vai testificar primeiro no nosso espírito, no nosso coração, e também vai se confirmar, muitas vezes com outras pessoas, com situações, com circunstâncias, porque Deus não é um Deus de engano, Deus é um Deus de ordem e decência. Uma coisa que eu achei interessante, gente, é que quando Saul volta, as jumentas do pai dele já tinham sido encontradas, o pai dele estava preocupado, era com ele, o tio dele chega pra ele e fala assim: o que aconteceu e tal? Eu fui lá pra Samuel pra saber. E o que Samuel te falou? E aí ele falou pro tio dele assim: falou que as jumentas já tinham sido encontradas. O que mais? Nada, só isso. A Bíblia diz que Saul não contou o que Samuel tinha contado pra ele sobre o reino. E quando eu tava lendo isso, o Senhor me fez lembrar uma coisa, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Deus te entregou uma unção, Deus te entregou algo, na hora certa Ele vai colocar isso em público. Mas nós temos que tomar muito cuidado de colocar algo pra fora que ainda não tá pronto. A gente vê o bebezinho quando ele tá na barriga da mãe, não é? Ele tá na barriga da mãe, ele tá com 5 semanas, com 2 meses, vou falar assim, tem pessoas que entendem melhor mesmo. Tem um bebezinho que tá com 2 meses. Ele é o quê, gente? É extremamente pequeno, indefeso, nunca vai conseguir sobreviver fora do útero. Então a gente não pode tirar esse bebê, esse feto, do útero. Porque se tirar desse lugar escondido, preparado, reservado para ele, para o crescimento dele, ele pode vir a morrer. Eu me lembro muito de José quando contava os sonhos dele todos para os irmãos, lembra? Deus acabou cumprindo tudo, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Mas, muitas das vezes, a gente pode passar por percalços que não precisava passar se tivesse guardado. Por exemplo, uma pessoa uma vez me perguntou: eu recebi uma palavra profética e eu tô querendo contar para todo mundo. Pode contar? O que vem no meu coração? Deus vai deixar de cumprir porque você contou? Não. Mas pode ser que se você contar e o diabo usar uma pessoa ali que não tá cheia de Deus para te gerar dúvida, incredulidade, isso pode te afetar e afetar teu cumprimento. Por quê? Não porque a pessoa falou e a inveja vai te impedir. Gente, em nome de Jesus, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de cuidado com a inveja, que a inveja nos afeta. A inveja pode nos afetar assim como Daniel. Se eles tiveram inveja dele, e aí eles vão tramar fazer toda uma trama para tentar jogar ele na cova dos leões. E ainda assim não fez mal para ele. Esse negócio de não pode falar porque vão ter inveja. Não é isso. É porque tem um tempo para todas as coisas. Se você fala alguma coisa antes da hora, o que você pode correr o risco? De contar para uma pessoa que vai querer diminuir sua fé. Não por ela, por aquilo que usa ela.
De querer falar assim, não, Deus falou isso com você, mas isso é tão difícil, isso vai ser tão complicado, e contar para outras pessoas, e montar um motim. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Saul não contou nada. Ele esperou o tempo que Deus o expusesse. Ele guardou tudo aquilo ali no coração dele. Então, quando você recebeu uma palavra profética, Deus te falou uma coisa no seu coração, isso pra mim, gente, é um desafio, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Vocês veem que eu custo terminar uma live. Eu sou muito comunicativa, então quando Deus fala, eu quero contar pro mundo todo. E Deus está trabalhando comigo, filha. Tem a hora de falar e a hora de se calar. Então Saul não contou aquilo que Deus tinha falado com ele sobre o reino. E aí, algum tempo depois, Samuel convocou... Olha só, prestem atenção, eu vou mostrar pra vocês, que eu gosto muito de mostrar. Olha aqui, ó. Algum tempo depois, o povo pediu um rei e Deus falou, pode. Mas aconteceu tudo de uma vez? Não. Demorou um prazo, que não falo qual na Bíblia, demorou um prazo para Deus escolher e ungir Saul. E ainda demorou um prazo para Deus apontar ele para todo Israel. Vocês estão entendendo? O que Deus fala na minha e na sua vida vai acontecendo. Não é tudo no nosso tempo. Tipo assim, Deus, levanta um rei. Vamos levantar então, gente. Vamos fazer o sorteio agora? Quem vai ser o rei? Não. Deus trabalha no tempo dele. Nós precisamos acalmar nosso coração, ter fé e paciência para aquilo que Deus vai fazer. Muitas pessoas deixam de acessar as promessas por falta de paciência. Deixa eu pegar esse versículo que fala que Abraão, pela fé e pela paciência. Acho que não só Abraão, os heróis da fé, né? Pela fé e paciência herdaram as promessas. Olha isso, gente, Hebreus 6:12. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Como herdar as promessas de Deus? Entenda que não vão ser no seu tempo. Tenha fé e paciência. Aquele que cumpriu, ele não tarda, ele faz no tempo dele. Sabe aquela frase? Deus tarda, mas não falha. Não. Deus nunca tarda, ele faz no tempo certo. Ele nunca falha, verdadeiro. Mas ele não tarda, não. Ele faz no tempo dele e o tempo dele é certo. Amém? E aí chegou o tempo então de Deus de fato expor Saul como rei. Acontece um monte de sorteio lá e acaba que Saul é definido como rei. O que aconteceu, gente? Onde que estava Saul? Escondido. Saul tinha um problema. Ele tinha um problema de identidade, gente. Ele recebeu a unção profética, derramou o óleo aqui escorrendo no rosto dele. Deus confirmou que ele seria o rei através de várias confirmações. Tudo aconteceu, quem leu a Bíblia viu. Deus então mostra para ele de fato que é a verdade, que ele é o rei. Mas quando Deus faz o sorteio, que chega nele, ele tá escondido. Ele tá lá, não vou dar conta. Não vou dar conta, eu não quero. José fala assim, eu não quero. Gente de Deus... É tão diferente o início da trajetória de Saul para o início da trajetória de Davi, porque Saul, Deus vai levantar um rei. Eu já sei, eu sou rei, é só eu ir que vai ser sorteado, porque foi tudo sorteado, mas já caiu em que o profeta já tinha derramado, porque Deus está no controle de tudo, do cosmos. Eu amo esse Deus. Mas, diferentemente de Davi, que falou assim, ó, os filisteus estão lutando contra Israel e eu já fui ungido rei, não importa o tamanho do gigante. Eu sou rei, eu fui ungido, eu não vou morrer. E eu vou lutar, porque é o meu povo. Deus me deu unção de rei. Ainda que seja com as minhas pedras e com a minha funda, eu vou ir e vou lutar. Davi, quando Deus ungiu ele, Davi já teve no coração, eu sou rei. E eu tenho uma responsabilidade, que é cuidar do meu povo. Então ele vai e luta contra o filisteu, contra o Golias. Saul já sabia que era rei, mas quando Deus ia apontar ele como rei, aonde que ele estava, gente? Escondido entre as bagagens. E aí tiveram que consultar Deus, perguntar para Deus, cadê Saul? E aí Deus fala, tá escondido entre as bagagens. Oh Deus, dá-nos o coração de Davi, não de Saul, Pai. E aí, gente, resumindo, uma coisa que eu acho muito interessante que eu não falei é que a partir daquele momento que Saul foi ungido, Deus mudou o coração dele. Ele recebeu o Espírito e Deus mudou o coração dele. Infelizmente, né, quando Deus vai levantar Davi,
O espírito de Saul vai sair de Davi e ele vai ser atormentado por espíritos malignos. Mas ele começou a experimentar ali, gente, aquilo que só hoje nós entendemos, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então hoje nós entendemos o que é ter o Espírito Santo dentro de nós, uma capacitação sobrenatural, uma alegria que vem do céu. Meu Deus, Saul experimentou aquilo. Eu tô falando rápido, eu tenho que falar mais rápido para poder terminar, gente. Uma coisa que acontece, gente, que a gente tem que aprender com Saul, é que quando Deus colocou ele como rei, alguns homens falaram assim: Saul, rei, não acho. Não gostei dessa escolha de Deus, acho que Deus errou, tinha outras pessoas melhor. Sempre vai ter, tá? Sempre vai ter os críticos. Eles sempre vai haver os críticos. Moça, você faz café? Oba! Sempre vai ter os críticos, gente. Aqueles que vão falar: será mesmo que Deus vai fazer na vida dela? Será? Será que ela tem capacidade para ser isso que Deus falou que ela vai fazer? Será que ela vai conseguir? Vai fazer faculdade agora com 50 anos? Será que ela dá conta? Vai o quê? Começar um ministério? Será? Sempre vai ter essas pessoas. A Bíblia diz que Saul começou a ganhar vários presentes, mas havia homens ali de Belial, homens, havia tanto homens desocupados que debochavam dele. Esse sujeito nunca vai nos salvar. Desprezaram Saul e se recusaram a trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. Isso a gente tem que aprender com Saul, gente. Sempre vai ter a crítica, sempre vai ter a pessoa que vai nos apontar e vai falar assim: eu acho que não é de Deus, eu acho que nada a ver, eu acho que ela tá fazendo isso pra aparecer, eu acho que não sei o que, eu acho que não importa o que as pessoas acham, importa aquilo que Deus nos falou, amém? Porque, gente, sempre vai ter os críticos. Eu vi num livro do Ronaldo Lidório, Liderança e Integridade, eu nunca vou me esquecer. 2 princípios que a gente tem que levar para nossa vida: não se alegre demais com o elogio, não se entristeça demais com a crítica. Quando alguém me elogia, eu não preciso ficar e quando alguém me critica, eu não preciso ficar A gente entende quem nós somos em Deus. Se me elogiou, eu logo falo: todo dom que há em mim vem de Deus, então o elogio é para Ele, não é eu, não tem nada meu, nada é meu. Então é do Senhor, não me ensoberbeço. Se alguém me criticou, reconheço que sou pecador. Às vezes a crítica de fato é fundamentada em algo. Posso melhorar, posso aprender. Às vezes não, às vezes é porque é a pessoa desocupada que está só debochando daquilo que Deus colocou na minha vida. Que Deus trate com elas, eu vou permanecer no meu caminho, fazendo a vontade de Deus, agradando aquele que me arregimentou. Eu amo quando Paulo fala assim, ó: se eu não fosse servo de Deus, como é que é, gente? Agradaria a homens? Fugiu agora. Meu ministério não é agradar a homens. Gente, fugiu. Hoje tá fugindo tudo. Se eu não fosse servo de Deus, agradaria a homens. Ele fala assim, ó. Ele diz assim, ó, para Gálatas 1, versículo 10. Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então vai chegar um momento que a gente precisa entender que nem a crítica, nem o elogio deve nos afetar de forma a deixarmos de servir a Jesus. Tem muitas pessoas que falam: eu não quero nenhum ministério na igreja porque é tão difícil, é bom ficar no banco, ninguém fala nada, ninguém te critica. Entenda uma coisa: quanto mais a gente faz para Deus, maior a chance de sermos criticados. Eu faço essa live aqui, gente, eu falo durante 1 hora. Qual que é a chance de eu falar uma coisa errada? Grande! Sabe o que seria assim, um jeito certo de eu nunca errar nada? Não falar nada. Você entende? Mas se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que esse princípio venha nos governar. Saul não deu atenção para aquelas pessoas. Ele não ficou assim: eles não me trouxeram presente, todo mundo me trouxe presente. Mas não, vamos esquecer esses homens? Vamos fazer. Só que o que aconteceu, gente? Eu não sei se eu deixo para amanhã, já tem 47 minutos. É porque esse livro é muito forte. O que aconteceu quando Samuel foi coroado rei na frente de todo mundo? Lembra que a unção é no privado, mas a coroação é em público? Chega o tempo da coroação. Só que cada um voltou para sua casa e Saul continuou cuidando dos bois no campo.
Ele não falou assim, gente, agora eu sou rei, como é que eu faço para governar? O que a gente constrói primeiro? Um castelo? Vamos pensar aqui, gente, vamos levantar ministros? Não. Deus mostrou que ele era o governador, o governante que ele estava levantando, mas cada um voltou para sua casa. Vocês estão entendendo tanto que é progressivo o que acontece na nossa vida? Deus prometeu que vai salvar seu marido, mas ele não tá lá, aquele homem de Deus que se acorda de madrugada e tá chorando na presença dele. Calma. Ele já tá no processo. Eu sempre falo aqui que é uma coisa que Deus fala no meu coração. Olha para trás e percebe se ele já melhorou. Olha para trás e repara se o seu marido hoje já não é diferente do seu marido do passado. Porque é progressivo. Saul primeiro foi ungido, voltou para casa, não contou nada para ninguém. Depois ele foi coroado na frente de todo mundo, voltou para casa, estava cuidando de bois. A mesma coisa vai acontecer com Davi. Davi foi ungido, o que ele fez? Foi lá reclamar o trono com Saul. Saul, Samuel, grande homem de Deus, me ungiu, você pode deixar seu trono aí, ou você vai querer lutar contra Deus? Davi foi ungido, voltou a cuidar das suas ovelhas. Então é progressivo. A gente não tem que, uma vez a Nívia Soares falou isso, eu guardo no meu coração, a gente não tem que esmurrar as portas, chutar as portas a fim de que elas abrem para nós. A promessa de Deus vai se cumprir e a gente só tem que estar no lugar que Ele espera que nós estejamos. Ele vai abrindo as portas. Por quê? Aí aconteceu ali uma guerra, os amonitas foram ali na região de Jabes de Gileade e falou assim, ó, nós vamos atacar vocês. E eles falam, não ataca a gente não, o povo de Jabes de Gileade. Não ataca a gente não, gente, porque se atacar nós, então, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos submeter a vocês. Tá bom, vocês vão ser nossos servos, mas nós vamos arrancar o olho de vocês, para humilhá-los. E aí eles falam, tá bom, peraí, nós vamos só ver se a gente consegue alguma ajuda. Tô resumindo aqui pra gente poder terminar, tá? Quando eles vão pedir essa ajuda, e gente, eu tô vendo uma série no Prime Video, já falei com vocês, que é a Casa de Davi, que tá abrindo muito a minha mente. Os amonitas eram assim, um povo endemoniado, canibais, assim, é bem feio mesmo como era esse povo, que não era o povo de Deus. Quando os amonitas ali, eles começam a atacar Jabes de Gileade, acontece uma coisa. Quando Saul descobre isso, gera-se ali nele uma insatisfação, uma indignação. Até quando a gente vê a novela Reis, ele fica louco, né? Mostra que ele fica louco, assim. E é realmente o que eu acredito que aconteceu, uma indignação terrível. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele se enfureceu. Por quê? Estava sobre ele a unção de rei. O rei faz o quê? Governa o povo na batalha contra os inimigos. A nossa indignação vai nos mostrar aquilo que é o nosso ministério. Você já viu aquela pessoa que é indignada porque os pais não estão criando bem os filhos, porque a igreja não está abrindo lugar para as crianças, não está ministrando para as crianças, e ela é indignada com a maneira como as crianças estão sendo deixadas de lado. O que a gente entende com essa indignação? Que o ministério daquela pessoa é o ministério infantil. A pessoa que é indignada com a falta de conhecimento, com com o engano, com as pessoas que não entendem a palavra, que não conhecem da verdade, as pessoas estão sendo movidas por uma ignorância espiritual. Se aquilo te indigna, é porque você tem um ministério naquela área, né? Tudo aquilo que nos traz indignação é aquilo que Deus nos chamou para lutar contra. Quando Saul viu que os amonitas estavam ali ameaçando o povo de Jabes de Gileade, o Espírito Santo vem sobre ele. E ele fica enfurecido, ele corta os bois ali, 2 bois, corta que ele estava trazendo do campo, né? Corta ele em pedaços e envia mensageiro e fala assim, ó, vai acontecer o que aconteceu com esses bois, com as pessoas que não me seguirem nessa batalha, que não seguirem Saul e Samuel, porque havia uma unção sobre ele e ele queria lutar por Israel, amém? E aí de fato eles lutam contra os amonitas e eles vencem os amonitas. Naquele dia Saul é de fato proclamado rei de Israel. E ali é engraçado, é interessante que as pessoas falam, cadê aqueles que falaram que não ia ser ele? Vão matar agora. E Saul fala, não, ninguém vai morrer hoje é dia de alegria. Saul não tinha no coração a vontade de matar aqueles homens que se levantaram contra o reino dele. Que pena que depois isso passou, né? Que ele vai tentar matar Davi de toda forma. Mas é isso, gente. O que eu queria falar com essa live enorme, resumindo toda a live, o processo de cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é gradativo. Então,
Saul foi ungido em secreto, depois todos viram que era ele, depois quando ele estava lutando de fato as pessoas o coroaram, né? E nós precisamos entender que assim também vai ser na nossa vida, um processo. Mas aquilo que nós vivemos hoje já não é o estágio anterior e nós já devemos nos alegrar com isso. Amém? É isso que eu queria falar. Samuel vai dar um discurso ali de despedida, né? Samuel de fato fez tudo o que agradou ao Senhor. Amanhã eu falo mais sobre isso. Infelizmente, a única coisa que Samuel fez de errado é negligenciar a sua casa, permitindo que seus filhos fossem corrompidos, né? Mas é isso, gente. O processo de Deus na nossa vida é gradativo. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Ivonete, minha querida. Deus abençoe você e sua casa. A Grazi que entrou também. Deus abençoe, Grazi. Bom ter você aqui conosco. Minha amiga tá aqui até agora. A Marquiane, gente, minha amiga. É minha amiga do céu, assim. Meu Deus, mulher de Deus. Uma voz profética para nós, para a igreja brasileira. A Raquel, obrigada, Raquel, por ter entrado desde o início e ficado até o final. E a irmã Maria também, Maria Duarte, ficou também aqui até o final. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até amanhã, se assim Jesus permitir, viu? Deus abençoe, gente. Com Deus.